Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wagner Gondim de novo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um tema extremamente importante, que também é um tema do momento, os impactos da Covid-19 no processo eleitoral democrático e, de modo mais específico, qual é o impacto da pandemia ou qual pode ser o impacto da pandemia quando nós analisamos sob a ótica das eleições de outubro, das eleições para a escolha de prefeitos e para a escolha de vereadores nesse ano eleitoral. A primeira coisa que todos nós precisamos ter em mente é que os prazos eleitorais eles estão definidos prioritariamente na legislação eleitoral, de modo mais específico na Lei 9.504 de 1997, que é a Lei das Eleições. Embora a Constituição não preveja de modo expresso os prazos eleitorais, ela não vai dizer as datas em que os atos eleitorais devem ser efetivados, ela vai prever a necessidade de eleições periódicas, as eleições de modo mais específico, para que nós possamos renovar os mandatos outorgados àqueles que exercem a função representativa dentro do Estado. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que qualquer alteração nos prazos eleitorais, ela depende obrigatoriamente de uma atuação legislativa. Nós não precisamos ou não podemos depender de uma atuação do Poder Judiciário nesse sentido. É óbvio que no âmbito da Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral, diferentemente de outros órgãos da Justiça, do Poder Judiciário em si, ele tem outras atribuições, principalmente atribuições administrativas, e dentre elas a organização do processo eleitoral democrático. Mas a ideia central trazida pela Constituição é que qualquer alteração no processo eleitoral democrático deve ocorrer apenas e tão somente por meio do Poder Legislativo. O problema é o seguinte, nós já estamos no ano das eleições, e a Constituição estabelece, no artigo 16, um princípio que nós chamamos de princípio da anualidade eleitoral. O que isso significa? Que no ano das eleições, as regras eleitorais elas não podem ser modificadas. E a justificativa é muito simples. Você não pode mudar as regras do jogo no ano das eleições, porque isso poderia trazer benefícios para aqueles que já estão no poder, ou trazer benefícios para aqueles que vão iniciar a disputa pelo poder. Então a Constituição é muito clara, no sentido de que as regras eleitorais não poderiam ser mudadas. Então existe um primeiro óbice nesse movimento, ou nesses pedidos que se tem conclamado às ruas, de prorrogação das eleições. O problema, no entanto, é que nós estamos diante de uma situação extraordinária, de uma pandemia, e de uma pandemia que tem efeitos perversos. Ela é fatal não necessariamente pela sua potencialidade, mas em função da propalação ou da possibilidade de ser difundida para outras pessoas de modo muito rápido e muito fácil. Então, o ideal, ou o cenário mais ideal, é tentar conter a pandemia por meio das políticas de isolamento e de distanciamento social, que é o que a maior parte dos estados no Brasil tem feito. E aí fica a grande questão. Como conciliar esses impactos com a eleição municipal que vai ser realizada em outubro de 2020? A Justiça Eleitoral tem respondido algumas dessas questões, como, por exemplo, dizendo que os atos eleitorais que são realizados antes das eleições, nós só temos de fato o início da campanha eleitoral a partir do dia 16 de agosto do ano das eleições, esses atos eleitorais eles podem ser realizados de forma digital, por exemplo. Então, até o momento, o cenário mais ideal é se aguardar para saber quais serão os impactos da pandemia nos próximos meses. É extremamente precipitado e, inclusive, extremamente antidemocrático tentar, como algumas propostas de emenda constitucional estão tentando, prorrogar automaticamente os mandatos e as eleições para que sejam realizadas junto com as eleições gerais de 2022. Isso é um absurdo, porque viola claramente o ideal da soberania popular que está previsto na nossa Constituição. Então, o ideal nesse momento é apenas e tão somente que nós aguardemos para saber como é que os próximos meses serão. E em último caso, e só em último caso, se nós percebemos que a pandemia vai exigir entre os meses de agosto, de setembro, de outubro, um afastamento social e uma política de isolamento ainda preponderante, aí sim, nesse caso, pensar numa prorrogação da eleição, mas isso de forma sempre muito breve, por 2 meses, mas não, em hipótese alguma, por 2 anos, e muito menos com a prorrogação automática dos mandatos. Essa é a nossa análise, que inclusive está naquele artigo que eu comentei para vocês, que em breve vai sair como capítulo de livro, e que tão logo seja disponibilizado eu compartilho com todos vocês. Espero que tenha sido claro, um grande abraço, até a próxima.